Então, pessoal, vamos começar então hoje a ver compreensão e interpretação de textos, mas sob a ótica lógica, tá? De raciocínio lógico. Vamos pensar o seguinte: quando vocês vão fazer uma redação, o que vocês fazem? Vocês fazem uma introdução, não é? Depois vocês fazem o desenvolvimento e, por fim, a conclusão do texto, certo? Então, na leitura da prova não vai ser diferente. Quando vocês fazem uma redação, a conclusão do texto, ela tem que retomar a introdução e fazer os seus esclarecimentos finais, no caso, o autor, né? E aqui também vai acontecer isso. Quando nós pegamos o texto, ao invés de lermos aquilo tudo inúmeras vezes, nós vamos observar que as provas têm a mesma sequência das redações. Primeiro nós vamos ler o primeiro parágrafo e o último. Por quê? Porque introdução e conclusão são a mesma coisa. E depois a gente lê o desenvolvimento. Vocês vão observar que as primeiras questões das provas, em 90% dos casos, elas são referentes a essas partes do texto, primeiro e último parágrafos. A menos que a prova comece falando de gramática, o que no caso do Instituto da OCP é muito difícil. Geralmente as questões são de compreensão e interpretação de textos, né? O que acontece é mais isso, tipo de coisa acontece mais em prova militar, mas no Instituto da OCP não. Então vocês vão observar que interpretar um texto, quando o cara foi escrever o texto, ele pensou a mesma coisa que a gente pensa quando vai escrever. O título tem que ter relação com o texto, porque muita gente acha, eu vou botar um título diferente. Gente, não é isso. O título ele tem que ter relação com a tese, ou seja, o ponto de vista do autor, tá? Tem a ver com os argumentos que o autor vai desenvolver e com a conclusão dele, né? Então, quando o cara vai escrever um texto, o texto que nós lemos, né, nada mais é do que ele pensa exatamente o que nós pensamos na hora de fazer, né? Qual é o meu ponto de vista? Quais são os meus argumentos? Qual é a minha conclusão? Qual é o título que eu vou dar para esta tese? E ele vai ter que explicar esse título também, tá? Então, vamos começar a ver o texto como uma redação em múltipla escolha, tá? É isso que nós precisamos começar a pensar. De início, parece meio doido, né? Mas nada mais do que leitura e escrita, tá? Ou escrita e leitura, né? A diferença é que quando a gente escreve, a gente faz uma introdução e uma conclusão que seja coerente com a introdução e o desenvolvimento dos argumentos que levam a esta conclusão. Na prova, nós vamos ler desta maneira. Nós vamos ler o primeiro parágrafo, vamos ler o último parágrafo. Por quê? Porque introdução e conclusão são a mesma coisa, tá? E depois nós vamos ler o desenvolvimento. Vocês vão ver que a porcentagem de acertos de vocês nessas questões de compreensão e de interpretação de textos vai aumentar absurdamente se vocês usarem esta técnica, que se chama técnica de skimming, tá? O que é o skimming? O skimming é uma técnica de leitura que consiste em lermos inicialmente o título do texto, o primeiro parágrafo e o último parágrafo, para vermos qual é o ponto de vista defendido pelo autor, quais são os argumentos que ele vai desenvolver e qual é a conclusão a que ele chega no final de tudo isso. Mônica, mas o desenvolvimento? O desenvolvimento ele vem como uma consequência das questões. Vamos hipoteticamente que haja 4 questões de compreensão de interpretação de textos, tá? Ele vai colocar uma questão do primeiro parágrafo, uma questão do último, outra questão, depois que ele perguntar do primeiro e do último, aí que ele vai começar a perguntar do segundo parágrafo, do terceiro, do quarto, entendeu, gente? Existe uma ordem lógica. O cara não escolhe aleatoriamente a questão, tá? Não há como, se ele perguntar
por exemplo, do penúltimo parágrafo, né, do terceiro parágrafo, ele vai ter que descer, ele vai ter que perguntar depois do quarto, do quinto, depois voltar para o primeiro. Ele não pode perguntar do terceiro e depois perguntar do primeiro, entendeu? Então, a cada fim segue-se um novo começo. Ele só pode perguntar do último parágrafo, né? Se ele perguntar, me perdoem, do último parágrafo, ele vai ter que retomar ao primeiro. Ele não vai poder pular para o terceiro, tá? Então, vamos começar a pensar esta prova desta maneira, como se fosse uma redação, tá? Então, eu quero que vocês pensem sempre desta maneira, tá? A Mônica disse que quando eu for começar uma redação, eu fazer a introdução, colocando nessa introdução a tese, que é o meu ponto de vista, a explicação dessa tese, 2 ou 3 argumentos que eu vou discutir e uma conclusão parcial que será retomada na conclusão final. Assim também estará na prova de vocês, tá? Vamos ver como é que isso funciona na prática? Vamos pegar as provas para a gente analisar e observar como é que fica? E aí vocês vão entender como é que é sopa no mel? Vamos lá? Então, vamos lá.